Bom dia, senhoras e senhores. Estamos no terceiro dia, então, da Conferência Mundial das Cidades Irmãs, uma parceria com a Abrachan para todo o território brasileiro, tratando dos programas e projetos que serão desenvolvidos a partir deste evento em especial, a partir da assinatura da Carta de Caxias, que será acrescentado às três anteriores, executadas em Gramado, em Bento Gonçalves e desta vez aqui. E para o próximo ano, a programação é para ser presencial em São Paulo. A CMSI tem como seus objetivos principais as tratativas de créditos de carbono, cidades inteligentes, infraestrutura, inovação, o que foi apresentado nesses primeiros 2 dias de evento, totalmente online, devido aos problemas nas mudanças climáticas ocorridos no início do ano. Estava pré-datado naquele momento a conferência presencial em Caxias e, em virtude disso, adiamos e a estamos apresentando de 100% sob o aspecto e a forma online. Também está no site da conferência perguntas e respostas que serão então conduzidas através de nós aos que desejarem assim perguntar aos painelistas a partir de amanhã já estará no ar, estará aberto para essas perguntas e responderemos nas próximas 3 semanas a todo o questionamento dos painelistas desse evento. Hoje, já iniciamos às 8 da manhã com algumas transmissões e nesse momento estamos ao vivo da X-Play TV aqui em Caxias, com o Dr. Homero, que é o coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Dr. Homero de Jorge Cerqueira, a doutora Lourdes também, e eu vou pedir inicialmente que a Lourdes se apresente novamente, e na sequência também passo a palavra ao Dr. Homero, que se apresente, e iniciaremos a conversa aqui para tratar dos assuntos em relação às mudanças climáticas e também as questões em relação aos bombeiros, a necessidade dos seus equipamentos, da sua renovação dos EPIs e auxílio na aquisição de caminhões pesados, autobomba-tanques, escada-magiros, helicópteros, barcos, para provir melhor os comandos aqui, tanto do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Enfim, no entanto, o Brasil inteiro tem esta necessidade e por isso desse acordo operacional em conjunto com a Abrachan e com as instituições internacionais para que possamos dar esse suporte a partir de agora para tanto os bombeiros civis, os bombeiros militares, os bombeiros voluntários, inclusive algumas CIPAs das próprias empresas ao redor do Brasil, que têm seus equipamentos, sim, de forma particular, mas também tem que haver uma renovação de equipamentos, tem novas tecnologias no mercado, em especial a China e o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, estão à nossa frente e temos essas parcerias e vamos fazer acontecer nesse período aí 2020, final de 2024, 2025 e 26, queremos ter já trazido bastante coisa, fazendo esse approach internacional. Lourdes, com a palavra. Bom dia a todos. Mas esse dia dessa conferência aqui tem sido maravilhosa, esclarecedora, de temas tão importantes, com palestras incríveis que estarão à disposição de todos aí nos nossos canais. Sou a diretora executiva da Abrachan. Meu nome inteiro é Lourdes Cristina Del Monte Printes, sou engenheira civil de formação, à frente durante 40 anos de várias questões relacionadas à construção sustentável em nosso país. Sou auditora da BNT, trabalhando com os processos justamente de nós transformarmos os nossos standards, né? Os nossos focos e objetivos junto às normas técnicas, em que elas estejam cada vez melhores para atender aos cidadãos,
Lembrando novamente, uma cidade inteligente precisa de um cidadão inteligente, que saiba se posicionar, cobrar e atuar, ajudando também ao poder público. Então, como muito bem dito pelo Arnildo, são essas as nossas determinações prementes e urgentes de ajuda total. Pedimos e solicitamos aí o apoio de todas as cidades irmãs ao longo do mundo, das cidades e municípios brasileiros, para que juntos possamos ajudar os valorosos homens, né? Que não é só combate a fogo, né? Eles nos ajudam em tudo. Como eu sempre digo, na hora do sufoco, quem que você chama? Chama os bombeiros, não é? E esses homens, né, e mulheres estão atualmente necessitados, né, de tudo, de equipamento, a vestuário, a treinamento, a tudo. E com as mudanças climáticas que agora, ao longo dos anos, né, dos últimos anos, nós viemos alertando, desde o final dos anos 80, grupos, né, da engenharia, como a minha, nós vemos alertando as populações, os governantes, que se não mudarmos o método e a metodologia de produção mais para movimentos de desenvolvimento limpo, nós teríamos e chegaríamos a um caos extremamente perigoso à raça humana. E é o que nós estamos enfrentando agora. Hoje cedo aqui em São Paulo já tivemos notícias de fortes chuvas que já acometeram algumas cidades na Serra e estamos, não é, Coronel Homero, aguardando fortes chuvas agora, a cidade toda está em alerta, aguardando fortes chuvas para o período da tarde. Então, eu quero dar a palavra ao Coronel Homero, que teve uma grande participação na gestão do Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário de Mudanças Climáticas de São Paulo, à frente da ICMBio, e eu gostaria que o Coronel Homero, né, pudesse falar de quais foram os seus desafios, o que o senhor enfrentou, porque se foi isso em São Paulo, nós imaginamos o que acontece em outros municípios desse nosso grande Brasil. Com a sua palavra, Coronel Homero. Muito obrigado, Lourdes, obrigado a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer aqui trocar experiências, né? Trocar experiência. Trabalhei 37 anos na instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e também trabalhei no governo federal, no Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. É um instituto que cuida de todas as unidades de conservação do Brasil. E fui comandante aqui do policiamento ambiental. Além disso, trabalhei por algum tempo, né, em torno de 5 anos, na Defesa Civil do Estado de São Paulo. E mais precisamente, na Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela foi criada na década de 70. Ela foi criada, e o Brasil, Lourdes, por mais incrível que pareça, o Brasil ele só vive correndo atrás dos desastres. Na década de 70, na década de 70 foi criada a Defesa Civil, por quê? Porque na década de 60 houve um grande desastre aqui no estado de São Paulo, que foi em Caraguatatuba, onde morreram em torno de 3.000 pessoas. Foi um evento muito, assim, foi um dos maiores eventos de desastres naturais que o Brasil passou. Pouca gente se lembra desses desastres, mas muitas famílias que perderam tudo e perderam os familiares se lembram. E ali foi criada a Defesa Civil do Estado de São Paulo. E a gente vem passando por momentos graves. Nós tivemos aí, em 87, teve o acidente de Césio 137 em Goiânia, o vazamento de óleo na Baía do Guanabara, e a gente teve recente, assim, muito recente, Brumadinho em Mariana, certo? E mais recente, né, foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E também lá no Rio de Janeiro, quase 1.000 pessoas, aí foi criada a Lei de Defesa Civil. Então, o que acontece? A gente percebe que os governantes eles não colocam esses desastres naturais como uma política de Estado.
fica mais com uma política de governo. Passou um desastre, é uma política de governo, fortalece aqui a defesa civil, o bombeiro. O bombeiro do Estado de São Paulo é uma instituição que fica dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul, porque lá tem a brigada e tem o Corpo de Bombeiro, provavelmente são separados lá em Rio Grande do Sul. E todos esses desastres que estão ocorrendo são previsíveis. Tudo é previsível. A própria queimada, que aumentou 76% do bioma da Amazônia, foi previsível. Por quê? Porque nós temos o CEMADEM, o INPE, que são institutos criados pelo governo federal para fazer a previsão e o acionamento disso. Mas o que tem que ser feito? As cidades, cidade de São Paulo, o que a cidade de São Paulo fez? A cidade de São Paulo tem o efetivo do Corpo Bombeiro existente, 6 mil bombeiros militares, 6 mil existentes. O fixado é 8.500. Mas para você completar esse contingente, que é claro, de em torno de 2.000 pessoas, demora 4 anos para você chegar a um concurso para chamar as pessoas. E a capacitação do bombeiro é uma capacitação mais específica. Além do que, o EPI também é específico. O que é equipamento de proteção individual, com a proteção de capacete do Bombeiro de São Paulo. A gente comprou no início de 85 muitos equipamentos importados dos Estados Unidos para dar o contingenciamento, para dar isso aí. Porque, além do equipamento EPI, os equipamentos de bombeiro são caríssimos, mas não tão caro como a perda de uma vida. Sim. Certo? Então, se você perder a vida de um parente por conta de um desastre natural, uma enxurrada ou incêndio, não é tão assim caro, né? Mas os governantes, eles têm uma responsabilidade muito forte para isso, porque os desastres naturais, eles só fazem efeito depois que ocorreu o evento. Todo mundo falando agora de mudanças climáticas, todo mundo agora falando dos desastres do Rio Grande do Sul, mas tudo isso estava previsível. A natureza, ela manda recado, manda alertas, o humano não tem condições de fazer, não faz porque não quer. Em São Paulo, que nós depois da década de 60, que teve esse grande desastre lá em Caraguatatuba, nós criamos uma operação que foi incorporada no plano de governo do Estado de São Paulo, chamada Operação Verão. O que é Operação Verão? Então, a gente faz um mapeamento de área de risco. O que é risco? Risco é a multiplicação do perigo, porque a gente sempre está em perigo, mais a vulnerabilidade. Ou seja, se a pessoa mora numa encosta, e ela mora numa encosta, aquela área ela está muito vulnerável. Então, você tem duas correntes para seguir. Ou retira aquela pessoa daquela área vulnerável, ou você faz estruturas, né? A senhora engenheira faz estrutura para que não ocorra os desastres. E a terceira, que não existe no Brasil, só existe que eu fui lá para o Japão e lá existe, eles colocam uma pedra e falam assim, área de risco, ninguém pode morar. Aqui, se colocasse aqui no Brasil, a pessoa tirava a pedra e moraria lá no local. Exatamente. Nós tivemos aqui um programa que é tirar das cotas, dos bairros cota que eram, na década de 40, foi criada a Imigrantes, que é uma estrada que vai de São Paulo até Santos, Praia Grande. E as pessoas vieram assim do Nordeste para trabalhar. Vieram com a família, foram construindo família e foram morar nos bairros cotas. Só que assim, a gente não planeja direito. Se você trazer uma quantidade de pessoas para morar, para trabalhar, essas pessoas vão constituir família, eles têm que morar em um local seguro. Então, não foi feito isso e
e o governo do José Serra, ele conseguiu retirar as pessoas daquele local e construir em um local seguro. E os bairros cotas foram, assim, ao longo do tempo, retiradas e ficando segura. Então, o mapeamento de área de risco é super importante, é importantíssimo. É caro, você tem que fazer de 5 anos mudando, que nem em Sendai. Quando nós tivemos o evento em Sendai, eles tinham área de risco, eles não têm. Quando eu fui lá para Sendai, o pessoal falou assim, a gente não tem defesa civil aqui. Não? Como assim? Porque defesa civil somos todos nós. Então, não precisa ter defesa civil. E o treinamento é organizado pelo prefeito. Ele é o coordenador da defesa civil lá no Japão. E só que eles faziam mapeamento de área de risco e eles colocavam que até essa área vocês estão seguros. Depois até essa área, não, passando essa área aqui, vocês vão estar seguros. Então, as pessoas morreram porque elas ficaram numa área segura. Porque tem que ser avaliado periodicamente o mapeamento da área de risco. Além disso, o plano de contingência, que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, que você falou aí. O bombeiro não tem equipamento. Tudo bem. Tem alguns equipamentos, helicóptero, caminhões, tem que ter um plano de contingência onde você coloque um consórcio do pessoal Rio Grande do Sul, Paraná, sei lá, fazer alguma coisa de esses equipamentos caríssimos, ficam emprestados um para o outro, certo? Porque não precisa você estar, que nem eu tenho uma cidadezinha assim que teve um grande problema na cidade. Eu faço um plano de contingência, aquelas cidades têm a motosserra para cortar a árvore que ficou no meio da estrada. Aí você tem que ter, nesse plano de contingência, detalhar, né? Olha, vai na casa do Zé, assim essa pessoa tem o telefone e tal, trazer uma motosserra, trazer um caminhão assim, fazer um plano de contingência onde que possa pegar esses equipamentos. Seria assim, seria uma forma de você saber onde que tem aqueles equipamentos mais importantes que vão ser utilizados. Ou em várias cidades, ou em vários estados, montar um consórcio e comprar. E sempre estar aperfeiçoando. Aquele ficou obsoleto, aquele caminhão ficou obsoleto, passa para uma cidade e compra um outro melhor para abranger a maior quantidade de pessoas. Para o quê? Mitigar a perda das vítimas. E o terceiro fator importantíssimo, não adianta você fazer um mapa de área de risco, e o Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, quando a gente trabalhava na Defesa Civil, ele sempre falava assim, vou pagar essa fortuna, porque mapa de área de risco na cidade de São Paulo custa, naquela época, há 15 anos atrás, era R$500 mil. R$500 mil, certo? Para você fazer e colocar engavetado, ele não gostava. Então, você tem que fazer o mapa de área de risco, fazer o plano de contingência e fazer o simulado, certo? E o Brasil não tem esse dom de fazer simulado. Eu não vejo cidades do Rio de Janeiro, onde que tem as pessoas moram nas encostas. Cidade de São Paulo, a gente fazia os simulados. Por quê? Para fazer o treinamento das pessoas para um desastre. Há 3, 4 anos atrás, a gente fez um simulado aqui com um bombeiro no metrô. Se acontecesse um acidente, como que faria? Porque os principais atores, que é o governo municipal, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, todos esses locais aí têm que saber qual que é a função de acontecer um desastre. E os desastres vão acontecer. Hoje está previsto aqui na cidade de São Paulo que vai acontecer uma chuva muito grande. Então, tudo isso é previsível. E o fator importantíssimo que as pessoas não fazem, então tem sempre os fatores, é a comunicação, né? A comunicação. Poucas pessoas, a gente tem um alerta por meio do SMS da Defesa Civil, isso é importantíssimo, mas nem todos têm SMS, nem todos têm telefone. O outro alerta, aqui nos Estados Unidos, eles utilizam de forma muito grande, é mandar alerta pela televisão. Olha, você mora nessa região, vai acontecer isso, 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 isso.
por favor, se dirija tal, 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 mantenha a calma, assim, assim, assado. Colocando os passos que as pessoas têm que providenciar. A gente só tem assim, os governos passam, as pessoas... A pessoa que dirige aquele local, ele tem os subordinados que estão há muito tempo. Então, tem que ter uma política de Estado, igual nós temos o SUS, nós temos aí a saúde, como nós temos aí a educação. A gente tem que ter uma política de Estado por causa dos desastres naturais, por conta das mudanças climáticas, que o aquecimento do planeta aumentou 1,5 e vai acontecer muitos problemas daqui para frente. O que tem que ser feito? Olha, muita coisa, mas aperfeiçoar os corpos de bombeiros é essencial. E eu me lembro que, quando eu trabalhava na Defesa Civil, tinha um programa da ONU que é parecido com o de vocês, são as cidades resilientes, que era uma cidade co-irmã que a gente pegou lá, era Ogawa. Ogawa era uma cidade co-irmã da cidade de São Paulo, ou seja, o que eles estão fazendo lá, o que a gente pode fazer aqui? E isso que vocês estão fazendo é fenomenal, tá? Então, a gente pode até criar cidades co-irmã no Brasil inteiro, no próprio Brasil, cidades co-irmã nos Estados Unidos. Como que eles estão fazendo lá? Essa troca de experiência. Porque eu fico tão chateado, Lourdes, porque eu vou fazer 60 anos daqui 2 anos. E toda a minha vida, eu vi, assim, a gente vê os desastres, as pessoas morrendo, o governo vai fazendo alguma coisa, gasta dinheiro sem ter licitação, certo? Sem ter licitação, gasta dinheiro, e depois as pessoas morreram, passa-se 2, 3 anos, as pessoas esquecem. São esquecidas. Daqui 4, 5 anos, só quem vai lembrar, daqui 4, 5 anos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, são os familiares. Você vê na Boate Kiss, lá no próprio Rio Grande do Sul. Hoje não se fala mais, ninguém fala quase nada. E alguém faz uma prevenção disso nessas boates, nesses locais? Então, as pessoas esquecem. Vira uma estatística, né? Vira uma estatística. Vira livro lá, que as pessoas vão lá, aconteceu em Brumadinho, aconteceu em Mariana, não sei o quê, papapá. E vão acontecer as coisas, certo? Então, eu acredito que, com as mudanças climáticas, o efeito vai ser mais pesado, ainda mais nas cidades costeiras, vai ter que fazer alguma coisa, porque o aumento dos oceanos vai crescer mais. Então, assim, eu não sei se eu tive aí condições de explicar para vocês, certo? Alguma coisa, mas esses grandes equipamentos que você fala do Corpo Bombeiro tem que vir de um consórcio do governo federal, porque muito dinheiro os estados mandam para o governo federal. E uma frase de Franco Montoro fala o seguinte: ninguém vive na União e no Estado, todas as pessoas vivem no município. E o município é o único que não tem dinheiro, e é o que mais trabalha nos desastres. Então, as pessoas moram no município, na cidade, no bairro, não moram no Estado, na União. Então, essa lógica tem que ser invertida, tem que valorizar muito mais, capacitar muito mais o município e a cidade. O crescimento das cidades com as populações aqui nelas, espera-se até 2030, pode ser que isso altere um pouco em função da pandemia, mas é da ordem de 75% dentro das cidades e só o restante no campo. E as cidades não estão preparadas. Então, Arnildo, só para você saber, nós aqui estamos sofrendo o resultado de um plano diretor que foi aprovado, que está acabando com a cidade de São Paulo. São inúmeros prédios sendo construídos, inúmeros, não é? A cidade de São Paulo, você olha aqui no horizonte, eu estou aqui muito próximo à Avenida Paulista, então tenho uma visão plena da cidade, você só vê guindaste. Me lembro do meu período na China, que você só olhava e via guindastes. Por quê? O plano diretor aprovou uma série de edifícios com apartamentos pequenos, né? Pasmem vocês, apartamentos aqui, eu tenho um grande lançamento aqui, próximo,
de 24 metros quadrados. Isso não é um apartamento, isso é um quarto, né? Um quarto de um bom hotel de rede tem 25 metros quadrados. Então, apartamentos da ordem de 24 a 28 metros quadrados, essas pessoas virão morar em São Paulo, no mínimo terão um carro. Eu me lembro que as discussões anteriores era para que esses apartamentos de pequena dimensão, né, pequenos, não poderiam ter garagem. Mas não é isso que está acontecendo. Todos eles têm garagem, no mínimo morará um casal, né? Então, são mais pessoas vindo para São Paulo, numa quantidade absurda. Realmente, nós estamos com um problema seríssimo aqui em São Paulo, porque não tem como, a cidade não tem condições de absorver essa quantidade absurda de pessoas. Então, mais uma vez, como o senhor disse, só se corre atrás quando acontece o problema, né? Então, Anildo, me ajuda aí, mas eu vou falar de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, eles permitem a construção daqueles arranha-céus, né, gigantescos, né? Eu conversei diretamente com o coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ele disse categoricamente: nós não temos condições nenhuma de salvar, seja lá quem for, nesses arranha-céus de 100 andares. Nós não temos equipamento, não temos treinamento, e, infelizmente, eles estão à mercê das condições de sobrevivência que foram colocadas durante a construção. E aí é que vem a questão da BNT, de nós agora ajudarmos para que venha uma legislação mais direta. O senhor citou os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas, tanto o engenheiro como o arquiteto, é prisão perpétua. Se eles, tá? Em alguns estados, né? Porque nos Estados Unidos os estados têm suas independências, mas eu digo na Flórida e na Califórnia. É conhecidíssimo o caso de um arquiteto e um engenheiro que estão presos, prisão perpétua, porque 2 bombeiros morreram no atendimento a um incêndio, porque eles estavam com a planta de um jeito, o projeto, e quando chegaram para combater o fogo, não tinha sido construído daquele jeito. E eles se depararam num lugar que eles ficaram confinados e morreram, né? Foi comprovada que houve alteração de projeto e a não comunicação ao Corpo de Bombeiros, foram julgados e condenados, prisão perpétua. Então, assim, aqui, né, a gente até ouve, né? Faz só para aprovar, depois a gente faz de outra forma, né? E é uma cidade gigantesca que não existe como fiscalizar, não é? Então, temos esse problema, e no Rio Grande do Sul, conversando com eles, eles têm uma geografia extremamente difícil, com os cânions, tudo, e a grande produção deles está próxima da serra, não é, Arnildo? E eles têm 4 caminhões com escada Magirus. 2 deles acho que ficam em Caxias, para atender toda a serra. Aí o que acontece? A estrada cai, o caminhão não tem como chegar, né? Então, é uma situação gravíssima, né? Que nós temos que nos preparar realmente, muito seriamente. Não adianta fazer plano de análise de risco se você não toma atitude, né? Para que a gente consiga enfrentar isso. Eu soube também aqui de São Paulo que, graças a Deus, São Paulo, os bombeiros de São Paulo conseguiram adquirir aquela capa que é jogada em cima do carro elétrico, porque o carro elétrico tem a bateria de lítio, e a bateria de lítio, quando pega fogo, só acaba aquele incêndio quando o lítio se extinguiu. Você não tem o que fazer. Então, você imagina um carro pegando fogo, uma bateria de lítio, que é extremamente perigoso, né? Pegou fogo, vai pegar fogo em toda a garagem, vai pegar fogo no prédio, e não há água que dê jeito. Você tem que abafar, então jogar essa capa, que é uma capa de um material próprio. Fiquei sabendo que na Suécia os bombeiros estão com uns containers de água gigantescos, e quando tem o advento de um incêndio de veículo, tá? Eles vão com um mum que pegam o carro e tacam dentro desse container para apagar o fogo, porque não tem o que fazer. O lítio vai pegar fogo até se extinguir. Se for um carro novo,
a bateria está lá a 1000, né? Ela vai ficar pegando fogo lá horas, dias, um dos especialistas do Corpo de Bombeiros de São Paulo me disse. Então, as cidades têm que trabalhar na questão da mudança da mobilidade elétrica, né? Sair do combustível fóssil para a mobilidade elétrica, mas a segurança da cidade tem que se preparar para isso. Estou certa, Coronel? Não, é exatamente. Mas eu acredito que a gente, igual acho que a cadeia de custódia, ou seja, as empresas que vendem esse tipo de equipamento tinha que dar para as cidades. Olha, eu vendi 20 carros elétricos na cidade de São Paulo, então tinha que dar esse tipo de equipamento. Tinha que ser obrigatório. Porque o Estado, às vezes, ele tem que comprar aqui, comprar equipamento aqui, mas a própria empresa ela está se beneficiando com isso. Então, ela tinha que dar esse suporte. Igual quando você compra a pilha de bateria, você tem que devolver, que é a logística reversa. Então, tem que ter isso aí, tem que ter um pós-venda, um pós-consumo, pós alguma coisa, para que o Corpo de Bombeiro não fica à mercê de fazer alguma coisa, criar do próprio custeio do Estado. Então, eu acredito que as empresas tinham que beneficiar as cidades com esse tipo de equipamento. Tem 4, 5, então coloca lá. Tá? Esse é o meu entendimento. Isso é uma questão importante que nós estamos vendo, porque dentro das fileiras da Abrachan, que é a Associação de Empresários Brasileiros com operação na China, nós temos empresas, né, montadoras de veículos. E veículos esses que a maioria estão chegando aqui no Brasil já com as baterias de lítio. E nós estávamos querendo pegar uma determinação e um dispositivo que tem na UNIDO, que é o departamento da ONU, né, justamente para o desenvolvimento da indústria, onde a UNIDO coloca que a indústria é responsável pelo resíduo, né, resultante da sua produção. Então, por exemplo, empresas de lâmpadas, empresas de calçados, tecidos, porque tem as sobras, né? A quantidade de sobras de tecido que são encontradas nos lixos e nos lixões é absurdamente gigantesca, né? E é um material muito combustível, né? Borrachas de pneus, tal. Então, o que tem de determinação é você vendeu uma marca de pneu, vendeu uma leve inteira de pneus para uma montadora. Quando esses pneus vão ficando desgastados, tal, eles têm que ser recolhidos e enviados de volta para a fábrica que os produziu, né? Mas nós sabemos que essa logística, às vezes, não é feita, né? Então, com a eliminação dos aterros sanitários ao longo das cidades, que já é um processo longo, né, que a gente ouve que vai acabar, mas vira e mexe você se depara com um ou outro ainda, mais ainda essa questão da UNIDO está sendo colocada em prática. A China, por exemplo, é um exemplo disso. Os grandes países, na sua produção, eles resolveram, nós não queremos lixo aqui. Então, eles mandavam barcaças e barcaças e barcaças de lixo para a China. E a China, naquele momento, isso há 15, 20 anos atrás, recebia. Não tinha problema nenhum, mandava para os incineradores deles e recebia. Eu mesmo fui testemunha de ver barcaças de lixo subindo o rio, né, ali próximos a Xangai, caminhando para o incinerador. Mas, há 6 anos atrás, a China disse: não aceito mais lixo de ninguém. E aí, cada um vai ter que se virar com o seu lixo, né? Então, daí que vem as grandes determinações, as certificações, que no processo de certificação na construção civil, tá? A grande pontuação vem de você não produzir lixo, você não produzir resíduo, né? Então, como a maioria dos municípios tem premiado
os imóveis que são certificados com descontos, né, e impostos, né, fora os descontos diretos que a pessoa tem, ela está gerando a sua própria energia, não vai pagar bem menos, né, de conta de energia. Está cuidando da sua própria água, vai gastar menos, né, de compra de água, de metro cúbico de água. Fora isso, o poder público também tem ajudado, né, no sentido de prover, né, descontos. Você tem que dar um incentivo. O Estado ele tem que dar um incentivo para que mais e mais pessoas façam, né, os processos de certificação, porque todo mundo ganha com isso. Né? Então, essa questão do lixo também é um problema bem sério nas cidades. O senhor, quando esteve à frente, atuando aqui na cidade de São Paulo, teve uma participação também na Polícia Ambiental, não teve? Eu fui comandante da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. E quais foram os gargalos que o senhor encontrou assim, mais problemáticos? Existem vários, né? E um deles é o que você falou sobre o lixo. A cidade de São Paulo produz 18 mil toneladas dia de lixo. 54% é orgânico. E nós temos hoje, no Brasil, esse tipo de solução. 54% de lixo orgânico, e tem máquinas assim, nacionais, internacionais, que em 24 horas transforma aquele lixo orgânico em adubo. Sim. Certo? Em adubo. E a cidade de São Paulo tem, assim, a usina de compostagem fica na Lapa. Só que numa compostagem natural demora de 90 a 120 dias. E a gente não tem, assim, imagine, 9 mil toneladas todo dia, 120 dias não dava. Então tem que ser em 24 horas. O lixo é um dos grandes problemas. Outro é o descarte irregular, os containers clandestinos. Container não, aquela... Caçambas. O que o pessoal faz? Eles pegam, contratam a caçamba, ou a pessoa vai lá, deixa a caçamba, principalmente na área de construção, né? Realmente na área de construção, só que ele fala, vou jogar nesse aterro. Só que ele não joga, ele joga no meio do caminho. Existe uma, diria assim, máfia da caçamba aqui na cidade de São Paulo. E é muito grave, que eles jogam nas esquinas, nos terrenos aí, na periferia. Nas margens dos rios. Das margens dos rios. Então, e a outra coisa, aqui na Represa Billings, da Represa Billings, vender em área de proteção permanente, vendido terrenos, áreas, e existe uma máfia, isso aí, existe uma máfia das pessoas. Nas minhas mãos, um pedido judicial para tirar de 600 famílias. Só que você não dava conta para dar. Eu vou tirar 600 famílias da Represa Billings e vou colocar onde? Isso. E aí o secretário do Meio Ambiente, na época, que era o Trame, eu conversando com ele, falei assim, secretário, a única forma de a gente melhorar isso aqui é o seguinte, fazer assim, houve a invasão, ou seja, as pessoas invadiram naquela área de proteção ambiental, só que não tem tratamento básico, não tem saneamento, não tem várias coisas e fica à mercê do Estado. Não adianta você destruir a casa das pessoas. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um tratamento de esgoto, colocar iluminação tal, e congelar aquele local. Não pode crescer mais. E fiscalizar as áreas que não foram invadidas. Sim. Certo? Fazer um plano de governo, porque isso aí é de governo para governo. Tem governo que fiscaliza, tem governo que não fiscaliza. E tem até governantes locais, não querendo ser, que pessoas a invadir essas... Só que a Represa Billings é a água que a gente bebe em São Paulo. Exato. E as pessoas jogavam a sujeira, o esgoto, na Represa Billings. Certo? Então, a gente falou, a gente tem que fazer isso. Congelar essas áreas que já foram invadidas, porque o Estado não tem condições de arcar com 600 famílias em outros locais, dar tratamento de esgoto, tratamento de luz e tal, e não crescer. E fiscalizar, fazer um entorno, colocar câmera, colocar drone, fiscalizar essas outras áreas que não foram invadidas.
E, além do que, monitorar os materiais de construção. E lá em São Bernardo do Campo, a região onde fica a represa Billings, para você comprar areia, cal, cimento, tem que ter autorização da prefeitura para ver o que você está fazendo. Então, assim, é uma questão policial, porque o crime organizado já penetrou nesses locais e eles fazem isso aí. Além do que o CREA também, o CREA não, o pessoal que certifica que vende os imóveis. As imobiliárias. As imobiliárias. Tem que fiscalizar as imobiliárias, tem que fiscalizar os materiais de construção, para que não tenha. E outra, ter plano de moradia, né? Plano de moradia, porque as pessoas precisam local seguro. Sem dúvida. O que foi bom na Lei de Defesa Civil é que as pessoas construíam, até o próprio governo federal, o governo estadual e o município construíam as casas em local de risco. E eles construíram as casas em local seguro. Então, o plano, a Lei de Defesa Civil, ela colocou isso, um dos itens dela, que as moradias têm que ser em local seguro e destinar uma parte das moradias às pessoas que moram em local de risco. Então, assim, só que, assim, as coisas tem no Brasil, tem uma coisa que fala assim, tem lei que pega, tem lei que não pega. Essa lei, assim, não pegou muito porque está acontecendo desastre, as pessoas estão morrendo, vão morrer, e a gente só fica preocupado depois que aconteceu o desastre. Depois que aconteceu o desastre, faz alguma coisa. Você tem foi feita uma pesquisa pela UAB, eu acho que um advogado, na sua defesa de doutorado, de quantas leis e para quais itens existiam no Brasil. Eu me lembro que foi comentado à época que parece que nós somos o segundo ou terceiro país do mundo em quantidade de leis. Né? Tem lei para tudo. Né? O problema é que elas não são seguidas e não são fiscalizadas. Aí você vem de um país como eu tive a oportunidade de residir, né, por 5 anos, na China, que você só tem 3 leis. Né? E funciona. Porque o poder público também faz para o cidadão o que tem que ser feito com aquela arrecadação e não é pouca. A arrecadação que é feita em cima dos salários é quase que 50% do que você ganha vai para taxas do governo, mas ele te dá tudo. Ele te dá saúde, ele te dá grandes hospitais, ele te dá trens maravilhosos, transporte público. Os ônibus que trafegam nas cidades chinesas são ônibus incríveis, tem mais conforto até do que banco de avião. Metrô, tudo mais, pontualíssimos. As estações a parada, né, que você fica na rua esperando um ônibus, você pode regular teu horário. E se ele está atrasado por algum problema no caminho, um trânsito, alguma coisa, aparece na tela. Número tal do ônibus atrasado, tantos minutos. Porque geralmente você está pegando aquele ônibus para também aí depois pegar um metrô, né? As distâncias são muito grandes, então você tem que fazer toda essa interligação. Mas nesses espaços existem sensores e medidores de umidade. Um dia como hoje aqui em São Paulo, tá? Um ponto desse de espera de ônibus estaria dizendo: olha, esse local não é seguro para você. Nós teremos, a partir de tal hora, um volume de água muito grande vindo para cá. É uma área, uma zona onde você corre risco de uma enxurrada, de uma enchente. Né? Você tem todos os avisos climáticos ali dentro daquele espaço que você está aguardando um ônibus. Então, a cidade se prepara como um todo para receber e tomar conta desse cidadão. As empresas investiram pesadamente, as empresas de tecnologia, principalmente, né? Huawei, tudo mais, lá, os iPhones, né? Os AI da vida, que tem muitos, né? Todos eles, essas empresas investiram, tá? No sentido de capacitar os centros urbanos para que exista conectividade. Então, você pode, né, na telinha do seu celular,
eu digo que lá você podia esquecer tudo, você só não podia esquecer o seu celular. Porque com o celular você abre e fecha a porta, você mostra que você está bem de saúde, com o QR Code verde ou vermelho na época da pandemia. Você mostra, você recebe as informações se você está numa área de risco ou zona de risco. Os gestores da cidade, né, interagem com a população. Então, você pode, desde fazer o empréstimo no banco, pagar suas contas, até você encomendar um fast food para entregar quando você está dentro de um trem do metrô. Então, não raro, nas estações, quando o trem parava, nós víamos as pessoas recebendo uns sanduíches aí dos fast food, porque não deu tempo de comer em casa, ordena pelo celular, e estou no trem tal que vai chegar na estação X daqui 15 minutos. Chega lá, está lá o lanche. Então, isso é conectividade, né? E eu peguei alguns tufões lá, né? Um volume de água e ventos assim de 130 km por hora, prédios altíssimos. Eu morava no 16º andar, então foi assim, primeiro bem assustador para nós, porque não estávamos preparados para isso. Mas nós fomos avisados com mais de 10 dias de antecedência. Nossa. E nos últimos dias, na proximidade, eles iam dizendo: essa madrugada, de 2 até 5 horas da manhã, nós começaremos a ter ventos de mais de 90 km por hora. Aí foi num crescente, 90, 100 e tal. Cidadão, não fique na rua, tal. Então, é aviso. Então, esses programas de análise são caros, de monitoramento são caros, mas eles salvam vidas. Exatamente. Não tem um preço a vida de uma pessoa. Exato. E quando você faz uma obra bem feita, então, voltando ao caso dos materiais, daí os processos de certificação ajudam muito, Coronel, porque quando você está numa obra de certificação, você tem que analisar o material que você coloca lá. Caçamba, por exemplo, só saem as caçambas de uma obra, que a gente tenta minimizar, mas só sai a caçamba quando você recebe aquele documento que ela chegou na sua obra, e aí eles têm que dar o documento, tá, de onde a caçamba vai chegar. Tá? Então, por exemplo, nas nossas obras, tudo, a organização e orientação a caçamba só será paga, tá, quando tiver o documento oficial de que o resíduo foi levado para a destinação correta, aprovada pela CETESB e tudo mais. Então, os processos de certificação ao longo do mundo, eles ajudam muito as cidades, né? Exatamente. E fora a questão do material, que aí você não vai poder colocar aquele material de 5ª categoria, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, a areia, né, é uma tristeza ver cava de rio clandestina. Eles acabam com o rio. Né? Então, quando você vai comprar uma areia, você tem que pedir àquela pessoa, empresa que está te vendendo areia, a origem da areia. Da onde ela veio. Aconteceu no Rio de Janeiro, né? Um desastre por causa da areia, né? Exatamente. A pessoa até foi presa depois. No Rio de Janeiro, ao Palace 2. Isso, exatamente. Mostrei ontem na palestra que eu dei aqui na conferência, usaram areia da praia. Então, a areia da praia, ela é muito salínica e ela não dá a reação correta na argamassa de cimento e areia para você fazer a mistura correta para colocar nos edifícios, né? E o Palace foi abaixo, né? Cascalho, ele usava para não comprar brita, olha que absurdo, para fazer o concreto, ele usou conchas, né? Ele comprava conchinhas, olha que absurdo, né? Então, foram esses grandes eventos traumáticos, né? Graças a Deus o Palace não matou ninguém, né? Porque não estava ainda habitado. Mas assim, teve uma punição, eles foram presos, né? Um deles acho que morreu até enquanto estava preso. Morreu. Né? Mas isso, nos processos de certificação, nós temos os controles de tudo, das caçambas, dos materiais, então é muito importante, né? E a questão, então, voltando para os bombeiros, de nós termos regras mais eficientes, mas não adianta ter a regra, também tem que ter a fiscalização.
E aí, no quesito fiscalização, quem, na sua experiência, o senhor acha que deveria fiscalizar isso? Na minha experiência, quem tinha que fiscalizar é o cidadão. E ele tinha que ter. O cidadão. Não, o poder público tem que fiscalizar, né? Mas o cidadão tem que ter poder de voz e assim, eu vou falar para você que você falou que foi para a Europa, tal, né? Eu fui para a Europa, eu fui para a Suíça e numa conferência lá da ONU, Desastres Naturais, eu fui comprar a passagem de ônibus na calçada. Tinha uma maquininha, você compra, aí você entra do ônibus, o motorista abre a porta, você entra, ninguém fala nada. Aí conversei com um suíço, falou, mas não tem ninguém fiscalizando. Ele falou, fiscalizar para quê? Não, se a pessoa não tiver passagem, mas por que a pessoa não vai ter passagem? Eu falei, verdade. E aí, São Bernardo do Campo, aí no mesmo, assim, anos depois, eu vi em São Bernardo do Campo, a pessoa passava pela catraca, tinha o cobrador, e além, ele colocava a carteirinha de passe escolar, além da carteirinha que ele passava, ele tinha que tirar foto da foto dele. Eu falei, então, assim, será que isso está no DNA do brasileiro? Que a gente faz, que nem o cara construiu um prédio, ele vai ter um lucro fabuloso, e ele vai colocar areia, mas por que colocar areia, conchinhas, sabe? Às vezes a gente fala assim, pô, por que você não faz a coisa certa, do jeito certo, como seu pai e a mãe, mano, ensinou? Exato. Então, assim, é mais fácil andar certo, né? Não é mais fácil andar certo. A pessoa já é rica, ela quer ficar mais rica. Só que ela morreu um monte de gente. E essas mortes não voltam mais. Não. Ela perdeu o apartamento, sabe? Perdeu o dinheiro de uma vida, né? Uma vida que. Perdeu o apartamento, você não sabe mais o que aconteceu com aquelas pessoas, o Botomushi lá, que também virou quantidade de pessoas lá. Porra, será que as pessoas não têm que a segurança é... E o americano, ele, desculpa a expressão, é tarado por segurança. Sim. Tarado por segurança. Sim, até exagero. Mas o senhor precisa visitar a China. Aí o senhor vai ver o que é a pessoa ser maluca por segurança. Mas eles têm um medo tão grande que aconteça alguma coisa com o cidadão, porque aí mostra a fragilidade do gestor. Olha o conceito. Se acontece uma coisa, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Deus o livre se acontece numa grande cidade lá, o gestor vai ser punido de todas as formas possíveis, porque ele tem por obrigação fazer alguma coisa para a prevenção dos grandes desastres. Né? Então, temos aí mais 4, 5 minutinhos. Nilda, eu estava esperando você entrar para você fazer as suas considerações, porque eu falei bom aí a conversa, estou só ouvindo porque está excelente, coronel. Tenho 2, 3 pontos só para colocar aí. Na minha juventude, aí, há 30 anos atrás, lá pelos anos 80, final de 80, quando eu estava começando na parte internacional, eu ajudei São Paulo, Rio de Janeiro, mais São Paulo, com os Anjos do Asfalto. Foram equipamentos que vieram dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, e funcionou muito bem, tipo assim, nos primeiros 5 anos. E depois o brasileiro às vezes é bitolado em algumas coisas e chegou-se a descobrir que escadas Magiros eram propositalmente estragadas, botava-se areia, cascalho dentro do motor, onde iria o óleo, né, para não funcionar o equipamento, para gerar problema, para estragar o equipamento. E esse programa foi extinto em função disso, que muita coisa que veio doada, algumas coisas compradas, logicamente, mas que funcionavam um pouco e aí não tinha mais a recuperação desse processo, desse equipamento. O que ocorre hoje nos Estados Unidos, em especial, no Canadá, os equipamentos tipo escada Magiros, que são equipamentos caríssimos, né? Eles tinham uma durabilidade, quer dizer, uma vida útil, poderia se usar 30, 40 anos, mas eles usavam 10, 15 e aí redoavam, né? E é o que hoje a Alemanha faz, o que a Espanha faz, o que o Japão faz.
o próprio Estados Unidos, e infelizmente o nosso governo federal, neste momento, toma uma normativa dizendo que nós não precisamos mais de doações. É lógico que nós estamos nos desenvolvendo, queremos gerar emprego e renda, mas aí tem um outro ponto, é que no Brasil, fábricas de equipamentos como caminhões, carros de apoio, carros de resgate, ambulâncias, são muitas poucas empresas que fabricam. Isso. Exemplo do Rio Grande do Sul, nós temos aqui uma Agrale que trabalha para o Exército Brasileiro, exporta o Maruá e outros equipamentos, assim, motos aí que a Polícia Militar utiliza, mas em pequena escala. Ele poderia fazer isso 100 vezes mais, baixar o custo operacional de produção desse material, desses equipamentos, e vender para o Brasil inteiro. E aí você vê, pelo outro lado, as corporações de bombeiros sem equipamentos. Que o Brasil não produz, na realidade. Nós importamos, e isso é outro ponto de custo elevadíssimo desses equipamentos. Então, só para pontuar um pouco isso, infelizmente, nosso tempo, eu vou dar ainda uns 2 minutinhos aí para as considerações finais, mas isso está gravado, né? E daqui por diante vamos, através da Abrachan, com a Sister Cities dos Estados Unidos, elaborar um programa aí de 5, 10 anos de começar a ajudar as corporações brasileiras, como disse no início, tanto civil, militar, voluntária, para realmente tentarmos diminuir o problema das intempéries climáticas que todo mundo está falando, né, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também o poder público, o poder executivo, ele tem que fazer as melhorias dos seus planos diretores. Essa é uma necessidade preemente. Sim. Agradeço a atenção e peço então que a Mrs. Lourdes comece, depois do doutor Homero também, dê a sua consideração final. Eu vou usar pouco tempo, prefiro que o Coronel Homero utilize esse espaço maravilhoso, lembrando que nós estamos dentro do programa mundial da Sister Cities, que passa para todas as cidades irmãs ou co-irmãs, como o Coronel falou no início da fala, em vários países, né? E nós agora, Arnildo e eu, estamos, né? O Arnildo já há mais tempo nessa estrada, né, Arnildo? E nós agora queremos que ele, de uma forma que faremos assim bem dinâmica, estarmos e aplicarmos o programa das cidades irmãs em todo o território nacional. E com isso nós temos certeza, né, com a conscientização através das empresas associadas da Abrachan, nós vamos conseguir ajudar não só a Corporação dos Bombeiros, mas também o objetivo é ajudar em novas revisões em normas técnicas, né, para a questão da segurança, e o ajudo possível e o impossível que nós pudermos para com as cidades. Que essa ajuda, esse intercâmbio, não fique só no mérito da universidade, mas sim para a população em geral, porque esse é um dos grandes objetivos do programa das Cidades Irmãs. Muito obrigada pela atenção e eu passo a palavra agora ao Coronel Homero Cerqueira. Muito obrigado, Lourdes, muito obrigado. Eu fiquei muito contente de participar aqui do evento. Eu acredito que com os eventos de mudanças climáticas, cada vez mais vão ser necessário a gente ter a troca de conhecimento em cidades que têm maior capacidade, aquela que tem menos capacidades, e fazer como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muitos governadores ficaram sensíveis ao fato e mandaram as pessoas para ir nesses locais. E tem um treinamento no Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo que chama BREC. O que é o BREC? Você vai até o local sem depender das condições daquela pessoa que está precisando daquele equipamento. Ou seja, você encaminha o seu efetivo até o local para socorrer aquela população sem precisar pedir colchão, coisa que o valha.
como aconteceu no Haiti, né? As pessoas iam lá, socorriam as pessoas e sempre ficar, porque quem está no olho do furacão, no desastre, ela não vai querer, você está vindo aqui, mas preciso de colchão, preciso não sei o que lá. Não dá para fazer isso. Então, esse treinamento é muito legal, muito bacana. E esses grandes equipamentos para o Corpo do Bombeiro e para os municípios, é o governo federal que tem que suprir as necessidades dos estados. Eu acredito que tem que ser feito dessa forma, e o treinamento tem que ser constante, e com os eventos de mudanças climáticas, cada vez mais ocorrerão os desastres, em especial nas cidades costeras.